eu sou a Ana Shermack do Pausa para um Café e hoje a gente está aqui no Projeto Discussão para falar sobre bem e mal. Na verdade, eu acho que o projeto de discussão de hoje não é sobre bem ou mal, mas sobre extremos. Porque o livro que eu peguei pra gente discutir hoje é O Visconde Partido ao Meio, do Ítalo Calvino. Quando eu li esse livro há algum tempo atrás, na verdade acho que começo do ano, finalzinho do ano passado, uma coisa ficou muito clara na minha cabeça. A gente não pode ter extremos. Não que a gente não possa ter extremos, não aquela questão caga-regra, sabe? Tipo, isso não pode. É claro que em alguns momentos a gente vai ter extremos e algumas coisas são até precisas. Mas, no geralzão da nossa vida, extremos são preocupantes. Porque nem todo mundo é totalmente bem e nem todo mundo é totalmente mal. E é sobre isso, na verdade, que a gente vem falar aqui hoje discutindo esse livro. Em O Visconde Partido ao Meio, do Ítalo Calvino, a gente tem um Visconde que é a melhor pessoa do mundo, que todo mundo adora. E em um certo dia ele é partido ao meio. E quando encontram essas duas metades ficaram cada uma com uma personalidade. Uma que é totalmente boa e outra que é totalmente ruim. E aí você percebe que esses dois extremos de ser totalmente bom ou totalmente ruim são ruins. Porque nem todo mundo pode ser tão bom, porque isso é meio exagerado. E nem todo mundo pode ser tão ruim, porque isso também é perigoso. Então aqui, nessa história meio história de criança pra fazer alguém entender algo que o autor quer dizer, o Ítalo Calvino pega esse sentido de que partiram... Na verdade, como é que você vai partir uma pessoa ao meio e ela vai continuar andando feliz e contando história, né? Não. Mas aqui na história isso funciona. Ele tem exatamente metade do corpo dele e numa dessas metades ele é boa, na outra ele é ruim. E o que eu queria trazer pra esse projeto é justamente isso. A gente não tem como partir os outros ao meio, até porque isso seria crime, pra que a pessoa vire totalmente boa ou totalmente ruim, ou totalmente feliz ou totalmente triste, ou sei lá, que ela goste de maionese e não de margarina, ela gosta de arroz e não de feijão. As pessoas são diferentes, as pessoas são cheias de nuances, cheias de personalidades diferentes e contradições. E é assim que a gente é, não tem como mudar isso, e essa é a graça da gente ser humano. A gente ter várias coisas que se contradizem dentro da gente. É claro que uma pessoa que também se contradiz demais é meio ruim, mas no sentido geral da coisa, isso faz sentido. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa bem chata, pra falar a verdade. Eu implico com muita coisa. Só que eu sou uma pessoa que releva muito, porque eu acredito que as outras pessoas também e que elas também não consigam acertar sempre como eu. E eu, na verdade, sou bem de passar a mão na cabeça dos outros às vezes quando eles erram, porque é a vida. Uma hora a gente vai aprender, uma hora a gente vai, sei lá, se acostumar e começar a viver novamente, sei lá, de bem com a vida. Nem sempre todas as pessoas vão acertar tudo sempre. E eu sou assim, ao mesmo tempo que eu sou chata e reclamo de tudo, provavelmente eu vou ser a primeira que vou lá te ajudar, mesmo reclamando. Esses dias eu pedi alguma coisa pro meu irmão e ele falou pra mim, mas você toda vez que vai fazer uma coisa, pede pra gente ajudar. Eu não tô falando pra você fazer de bom humor, eu só tô falando pra você fazer. E é uma coisa que é verdade, eu muitas vezes não tô fazendo aquilo lá de bom humor. E não é só porque eu não tô de bom humor que eu vou fazer aquilo lá ruim. Então, não é extremos, entende? Não é porque eu tô de mau humor que eu vou lá e vou fazer uma coisa ruim. Se eu tenho que fazer aquilo, eu vou dar o melhor de mim, mesmo que eu não tenha vontade de fazer. E algumas coisas assim é onde a gente aprende que extremos são desagradáveis e que não existem dentro da gente. É claro, como eu falei, existem pessoas que não seguem a regra e que, claro, a regra não é sempre a regra, existem exceções. Por isso que eu acho que esse livro faz a gente repensar bastante sobre como a gente leva a vida e sobre como a gente lida com extremos e sobre como a gente lida sabendo que muitas vezes existem duas pessoas dentro da gente. E eu nem tô falando de um clube da luta. Eu tô falando que realmente tem muitas vezes que a gente tem duas opiniões, que a gente tem duas vontades, que a gente realmente não sabe o que fazer. E não tá errado isso. É normal a gente ter duas coisas dentro da nossa cabeça sempre. Porque acontece.
acontece. Nem sempre uma coisa é totalmente boa e nem sempre uma coisa é totalmente ruim. Nem sempre, por exemplo, uma mudança ou um livro, realmente. Nem sempre o livro é totalmente bom ou totalmente ruim. Existem coisas ali e aqui que fazem com que todo o resto ou seja bom ou seja ruim, ou tenha uma parte boa ou tenha uma parte ruim. Assim como os livros, como os filmes, como as histórias, a gente também é assim. Nem todo ser humano é totalmente mal e nem todo ser humano é totalmente ruim. É claro que existem vários casos estudados pela psicologia e pela psiquiatria, mas a gente não tá falando desses casos aqui. A gente tá falando de como a gente leva a vida dia a dia da nossa forma. Como que a gente trabalha com os extremos? Será que a gente sabe lidar com eles dentro da gente? Mulher tem muito problema porque a gente tem todo mês os hormônios brigando dentro da gente e dizendo, olha aí, olha como essa vida é, e a gente fica às vezes muito triste, às vezes muito feliz, às vezes muito brava, e isso a gente tem que aprender a lidar, porque afinal a gente ainda vai ter por um bom tempo lidar com isso, e quando chegar na menopausa então o negócio piora mais ainda. Mas a gente precisa aprender a lidar, não é? Pra que a gente viva bem com a gente mesmo e pra que a gente viva bem com o externo, a gente precisa lidar com essas nuances de extremos. E eu acho que esse livro faz a gente aprender um pouquinho a lidar melhor com isso, porque apesar de vir aqui pra vocês em todo o projeto de discussão e parecer que eu sou super resolvida e que eu super sei lidar com as coisas porque eu tenho uma opinião super bem formada sobre algumas coisas, é claro que às vezes eu olho pro meu espelho e fico pensando, tipo, o que eu vou fazer? Em muitas situações, porque não é fácil. Mas aí que vem aprender a lidar com os extremos. Porque se tudo tá uma bosta, se eu tô tipo, meu Deus, eu quero largar tudo, jogar tudo pro alto, abandonar tudo, provavelmente lá no cantinho, escondidinho, tem uma coisinha boa que vai me fazer olha aí, e saber lidar com aquele extremo de tristeza que eu tenho ali. Talvez juntar essas minhas duas metades, mesmo que uma seja, sei lá, 75% e a outra menos, a gente vai aprendendo a lidar com isso. E livros como esse aqui fazem com que a gente aprenda a lidar com esses extremos. Tem uma frase nesse livro, que inclusive eu marquei, que me fez pensar muito quando eu lia ele. Diz o seguinte: das duas metades, a boa é pior que a mesquinha. Começavam a comentar em Prado Cogumelo. Acontece uma situação, os dois viscondes, as duas metades dos viscondes, e aí você percebe que quando uma pessoa é totalmente boa e quando ela não tem algumas noções, ela acaba prejudicando as outras pessoas mais do que ajudando. E eu não quero dizer que as pessoas têm que ser ruins com essa frase. É realmente saber lidar com os extremos. E é isso que esse livro tenta mostrar. Porque quando uma pessoa que é extremamente boa, ou no caso, a metade do Visconde, começa a prejudicar aquelas outras pessoas por causa da bondade dele, e até mesmo ajudar os ladrões, essa bondade toda acaba ficando, como pode dizer, questionável. E as pessoas não acabam acreditando que ele é totalmente bom e vem várias discussões em volta disso. Então, eu acho que se você é uma pessoa que tem alguns problemas pra lidar com extremos e vive em extremos sempre, isso é tão recorrente pra você, até mesmo pra estudar, decidir sua profissão, decidir o seu emprego, durante a sua vida você é tão cheio de extremos, esse livro aqui pode te ajudar um pouquinho a pensar sobre isso e analisar os extremos que você tá vivendo. Então é isso, pessoal, o projeto de discussão de hoje foi mais pra recomendar esse livro mesmo e dizer sobre o tema que ele vai discutir e por que é interessante a gente ler. Esse livro é super fininho, ele é da Companhia das Letras, ele tem, 100 páginas, menos de 100 páginas, 95, 96 páginas. Você lê super rapidinho, é Ítalo Calvino, então é maravilhoso, a escrita é linda e vocês não vão perder nada se ler esse livro. Pode ter certeza que uma coisa você vai tirar daqui. Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, espero que você esteja gostando do projeto de discussão. É muito bacana fazer esse projeto, é muito bacana estar aqui falando com vocês. E se você quer que esse projeto tenha sempre vídeos e sempre melhor, por favor, apoie a gente lá no Padrim. Tá aqui o link, tem card aqui pra vocês conferirem mais sobre o que é o Padrim. Porque esse projeto nosso no Padrim ajuda a gente pra que essa imagem seja melhor. E olha essa iluminação bonita! Ai, eu tô feliz com isso. Ajuda a gente a melhorar isso aqui pra vocês, trazer mais temas, trazer mais livros, trazer mais discussões interessantes, para que a gente possa ir debater nos comentários. Participando do Padrim, você tem acesso ao grupo de discussão lá no Facebook, que é secreto e só para os padrinhos. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Segue a gente nas redes sociais para ficar atento a tudo. Um beijo grande e até a próxima!